Olá! Você sabia que o Espírito Santo, nos dias de hoje, deixou alguns dos seus dons para que nós pudéssemos utilizar para a edificação da igreja? Você sabia que todos nós podemos receber o Espírito Santo? Então hoje você vai aprender algo extraordinário da pessoa do Espírito Santo. Eu sou o pastor Dirceu Salvador, da Igreja Adventista da Promessa em Peruíbe. Este é o programa Palavra de Vitória. Meus irmãos, antes de entrar na palavra de hoje, eu tenho um convite a fazer para você. No dia 27 de agosto de 2022, nós iniciaremos lá em Nóbrega, na nossa igreja, mais uma vigília. E eu quero convidar você para participar conosco. Você que quer buscar os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, os dons ministeriais. Chegou o seu momento, chegou a sua vez. Então, venha participar dessa nossa vigília. Será uma bênção de Deus. Deus vai operar milagres e maravilhas e todos nós seremos cheios do Espírito Santo. Venha participar conosco, que o Espírito Santo de Deus estará nos capacitando e nos visitando e nos dando dons espirituais, dons ministeriais e dando também os frutos do Espírito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Venha participar da nossa vigília no dia 27 de agosto de 2022. Iniciaremos às 22 horas. Já temos algumas igrejas que participaram conosco e eu tenho certeza que o Deus de Israel, ele vai operar milagres e maravilhas em nosso meio. Espero você. Venha em nome de Jesus Cristo. Convide sua família, seus irmãos. Você que quer o avivamento, venha participar desta grande vigília, a busca do Espírito Santo, em nome de Jesus. Meus irmãos, é muito bom estarmos reunidos nesta noite especial, pois hoje nós falaremos um pouquinho sobre os dons espirituais. E é muito importante quando nós falamos sobre o que a igreja prega. Nossa igreja, a Igreja Adventista da Promessa, é uma igreja genuinamente pentecostal. Nós acreditamos na ação do Espírito Santo. Sabemos que Jesus, ele deixou o Espírito Santo para todos nós. Ele nos deu capacidade para desenvolvermos para a edificação da Igreja de Jesus Cristo. Eu quero ler com você, em nome de Jesus, a carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12. Nós temos vários textos que falam sobre os dons do Espírito. Poderíamos ler Romanos 12, poderíamos ler, como vou ler agora, Coríntios 1, verso 12, melhor dizendo, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Na minha opinião, nós entenderemos que Coríntios, ele dá um pouco mais de detalhe sobre os dons espirituais. Então quero ler com você, se você tiver com a sua Bíblia digitalizada ou se você tiver com a sua Bíblia impressa, você abra por gentileza na carta que Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1, que ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentis, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a um para o que for útil. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outros profecias, e a outros o dom de discernir espíritos, e a outro variedade de línguas,
e a outros interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito. Meus irmãos, é algo extraordinário. A Igreja Adventista da Promessa, ela é uma igreja séria, ela é uma igreja pentecostal, ela é uma igreja que acredita na ação gloriosa do Espírito Santo. Eu e você fomos chamados para isso. E o Espírito Santo de Deus está em nós. E quando fomos chamados, pode ter certeza que nós fomos capacitados. Podemos entender que dom é uma dádiva divina, é uma dádiva de graça, é algo para todos nós. E isso é para a edificação do corpo de Cristo. E é extraordinário quando nós falamos de dons espirituais. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Na verdade, nós somos uma igreja pentecostal e como igreja pentecostal, nós precisamos saber um pouquinho mais sobre os dons espirituais. Como já mencionei para vocês no começo, os dons espirituais, eles são citados na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. E nós vamos verificar aí em alguns textos que nós poderemos ver Paulo escrevendo algumas igrejas, principalmente Roma, Coríntios e Efésios. Nós vamos perceber que Paulo ele dá algumas dicas de como o Espírito Santo divide esses dons para a igreja. Então, quem dá o dom é o Espírito Santo. Esses dons são importantes para a vida da igreja? Com certeza, porque é o dom sobrenatural. Esse dom sobrenatural é algo que nós recebemos para que a igreja, o corpo de Cristo, seja abençoado. E é algo que vem direto do Pai, é algo que vem direto de Deus para a edificação da igreja. Olha só, existem uma lista de dons, e eu vou falar sobre 9, porque a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, é a que dá um pouquinho mais de detalhes sobre os dons espirituais. Então, vamos lá, vamos verificar alguns desses dons. Olha só, primeiro dom, palavra da sabedoria ou palavra de sabedoria. O que é esse dom? É a capacidade que o Espírito Santo dá a uma pessoa para oferecer um conselho sábio baseado na palavra de Deus. Esse dom da palavra, ele é extraordinário. É gostoso quando você fala com alguém que é capacitado pelo Espírito e que tem a palavra de sabedoria para ministrar para a igreja, no coletivo ou individual. Isso é extraordinário, meus irmãos. Se você ainda não tem o dom da palavra da sabedoria, busque, porque o Espírito Santo quer dar para cada um de nós. É simplesmente buscar de Deus. Também, o segundo dom que está em Coríntios é a palavra de conhecimento, ou palavra do conhecimento. É a capacidade que o Espírito Santo dá a uma pessoa para ter um conhecimento especial sobre uma situação de alguém. Habilidade extraordinária para ministrar sobre a vida de uma pessoa. E isso é extraordinário, irmãos. Quantas pessoas são capacitadas com o dom de conhecimento? Que você possa buscar esse dom, que você seja beneficiado por Deus e que a igreja receba as pessoas que são qualificadas e capacitadas com o dom de conhecimento, porque a igreja será próspera e abençoada. Também temos o dom de profetizar. Irmãos, o dom de profetizar é algo tão glorioso. O dom de profetizar, ele não consiste necessariamente em prever uma situação futura, mas em proferir uma mensagem especial do Espírito Santo. Mas também é uma palavra reveladora. E isso é extraordinário. Quantas vezes, quando nós nos reunimos para orar, Deus levanta homens e mulheres com o dom de profecia. Então, na vinda de Jesus, Ele dá o Espírito Santo e hoje Ele nos capacita com o dom de profecia. E o dom de profecia é extraordinário para a igreja, porque o dom da profecia é você falar em nome de Deus. E quando você fala em nome de Deus, isso é extraordinário. O Espírito Santo usa a sua boca para comunicar à igreja. É extraordinário, irmãos. Você é de Deus. E você pode ter, sim, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, o dom de profetizar, mas o Espírito vai dar a cada um
para aquilo que é necessário ou que for necessário. Então, vamos entender que eu e você precisamos desses dons. Também tem o dom da fé. Não se refere à fé habitual que todo cristão deve ter em relação à salvação, mas é uma habilidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para confiar plenamente em Deus em qualquer situação. Isso é extraordinário, irmãos. O dom da fé é você crer que Deus está te guardando, te sustentando, te fortalecendo. É você saber que Deus está à sua frente. É como você chegar próximo a um precipício e você entender que a mão de Deus está te sustentando e você se lançar nas mãos dele para ele te segurar, para ele te fortalecer. É você crer no sobrenatural. Essa fé não é uma fé comum, é uma fé sobrenatural. Olha só, a palavra de Deus ela é importantíssima para nós entendermos que a fé é um dom de Deus. Isso não vem de vós. Então, olha só, que eu e você possamos ter esse dom sobrenatural que é a fé. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar poderosamente se você buscar esses dons. Como conseguir esses dons? Através de oração, de busca. Como pedir para o Senhor? Peça com fé. E aí, Ele vai te dar a fé sobrenatural. Vamos para o próximo dom? O dom de cura. Como o próprio nome diz, é a capacidade que o Espírito Santo dá a alguém para orar por curas. Irmãos, é um dom extraordinário. Os dons espirituais, eles são para a edificação do próximo. Você percebeu que todos esses dons você recebe para ministrar na vida do próximo? Na vida do teu irmão, na vida da igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo dá para aquilo que for útil para a igreja. E a igreja para crescer, a igreja para desenvolver. Queremos revitalizar a nossa igreja. Para revitalizar a nossa igreja, nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com os dons espirituais. Eu posso dizer para você que seremos uma igreja poderosa na face da terra. Irmãos, também temos um outro dom, que é o dom de operação de maravilhas. O Espírito Santo dá para alguém para mostrar situações sobrenaturais. Dom de milagres é extraordinário. Pastor, mas o que é dom de milagres? É algo que as pessoas recebem, você ora, as pessoas recebem e as pessoas dizem, como pode isso acontecer? Não tem explicação. Isso é um milagre. Milagre não se explica. E Deus, Ele levanta homens e mulheres com esse dom maravilhoso. Que você possa ser uma dessas pessoas, que o Espírito Santo possa capacitar com o dom de maravilhas. Porque você é de Deus, dom de milagres, você é de Deus. Isso é extraordinário. Então, em nome de Jesus Cristo, como ministro do Evangelho, eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Você é de Deus. E se você crê hoje nessa oração, você vai receber de Deus a graça e o poder glorioso. Também nós temos mais um outro dom. É o dom de discernimento sobre os espíritos ou de espírito. É o discernimento que o Espírito Santo dá a alguém para que ele saiba quando uma mensagem vem diretamente de Deus ou de um enganador. Olha só, isso é extraordinário. Quantas vezes nós já vimos na igreja adventista da promessa, quantas pessoas às vezes querendo enganar, dizendo que é o Espírito Santo, e aí Deus usa uma pessoa que tem o dom de discernimento, vai lá e diz, enganador, aqui não. Aqui na igreja só o Espírito Santo pode falar. Isso é extraordinário, isso é glorioso. A igreja adventista da promessa, ela nasceu do poder do Espírito Santo. E eu e você poderemos buscar, porque aquele que busca, ele acha. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Então tenha certeza que Deus tem algo sobrenatural para a sua vida. Olha só, é interessante também quando nós buscamos mais um outro dom. É o dom de variedade de línguas. Olha só que coisa extraordinária. Refere-se à linguagem espiritual.
que o Espírito nos dá para a nossa própria edificação. Irmãos, esse dom é glorioso. Quantas pessoas eu já vi sendo batizadas, quantas pessoas já falaram deste dom extraordinário, pessoas que passaram a noite em vigília buscando, pessoas que foram à igreja e receberam o dom espiritual, e depois elas ficam um longo período falando em línguas estranhas. Isso é extraordinário, isso é de Deus. Variedade de línguas, isso é glorioso. Claro que nós temos experiência. Eu tenho provado deste dom. Isto é glorioso, é maravilhoso, irmãos. É uma dádiva do Espírito Santo. Que você possa ser batizado no Espírito Santo e receber variedade de línguas. Porque isto é de Deus, é do Espírito Santo. Então busque de Deus e Deus vai te dar variedade de línguas. Olha, uma coisa tão interessante, irmãos, que eu buscava muito batismo no Espírito Santo e eu queria falar línguas estranhas. Mas eu não queria só ser revestido. Eu falava, Espírito Santo, eu quero falar línguas estranhas. Eu não quero só ser revestido, também quero ser revestido, mas eu quero falar. Eu quero falar línguas estranhas. E no dia, irmãos, que eu fui batizado no Espírito Santo, falei línguas estranhas, foi a coisa mais gloriosa. Foi algo extraordinário. Foi uma unção tão gloriosa que o meu coração se encheu. E isso é extraordinário e Deus nos deu essa capacidade que até os dias de hoje, depois de 20 anos, mais de 20 anos, ainda este dom é manifesto na igreja, quando há o avivamento na igreja, quando nós nos reunimos para orar em vigílias, em casa, quando nós buscamos a Deus, nós somos revestidos e o Senhor nos dá variedades de línguas, aleluia. Também, irmãos, para irmos para o final, olha só, também temos o dom de interpretação de línguas. Refere-se à capacidade de compreender o significado de diferentes línguas. A única maneira de edificar a igreja através da oração em línguas é se houver também um intérprete. Olha que coisa extraordinária. Nós já participamos, eu falo, irmãos, a nossa igreja, a Igreja Adventista da Promessa, ela é uma igreja séria, ela é uma igreja que trabalha sobre os dons espirituais e as manifestações. Às vezes nós queremos trazer algum conhecimento de denominações que não têm, não conhecem, para dentro da nossa igreja. Deixa eu dizer para você, você precisa buscar a capacidade do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a igreja, quando ela começa a buscar o avivamento, nós recebemos o dom, o batismo no Espírito Santo e é claro, quando vem a interpretação, é glorioso. Você já passou por um momento como esse? Você já viu quando uma igreja ela é renovada? Quando Deus levanta homens ali, alguém fala em línguas estranhas, e ao mesmo tempo existe a interpretação. Às vezes Deus usa a mesma pessoa, ele fala em línguas e ele também dá a interpretação de línguas. Por quê? Porque quando eu falo em línguas e não há edificação para a igreja, eu mesmo sou edificado. Mas quando eu falo em línguas e há interpretação, a igreja toda é edificada. Meus queridos irmãos, o Espírito Santo, ele dá todos esses dons espirituais para a igreja, para a edificação do corpo. Todos esses dons, eles são específicos para beneficiar a igreja, para beneficiar o próximo. Busque os dons espirituais. Nós queremos buscar. Eu quero agora, em nome de Jesus, depois de mencionar aqui esses dons relatados em 1 Coríntios capítulo 12, eu quero orar com você. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aí onde você está. Porque o Espírito Santo é Deus e ele se manifesta em nós. Se você crê, se você ainda que não é batizado no Espírito Santo, quiser buscar agora Deus comigo, você que quer buscar os frutos do Espírito, os dons espirituais, os dons de ministérios, eu tenho certeza que o Espírito Santo pode te dar. E eu quero orar com você agora. Vamos orar em nome de Jesus? Eu creio que você que está na sua sala, você que está aí agora no seu automóvel, você que está aí na frente da sua casa, você que está ouvindo agora no celular ou no seu aparelho de TV, o Espírito Santo vai tocar em você agora. O Espírito Santo vai agir em você agora.
Porque a oração da fé é a oração que eu faço aqui e você é tocado aí. Então eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos buscar a Deus? Você crê que você vai receber em nome de Jesus? Você crê que você vai receber o poder do Espírito Santo? Vamos buscar a Deus. Soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, como ministro do Evangelho e crendo, Senhor, no Pentecoste, naquele dia que a manifestação do Espírito Santo foi gloriosa na vida da igreja. Ah, Senhor, vemos ali os discípulos, todos eles sendo cheios, todos eles sendo capacitados, e muitos ali, Senhor, falavam em línguas estranhas, falavam em línguas idiomáticas. Ah, meu Deus, quantas pessoas estavam ali e receberam e sentiram e foram vistas ali, Senhor, línguas repartidas como de fogo, soprou um vento forte e todos foram cheios. Ah, Senhor, enche agora esta pessoa que está na sua casa, esta pessoa que está passando lutas, tribulações, diversidades, e ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Ah, Senhor, possa encher agora esta pessoa, esta casa. Ah, Senhor, ela precisa ser batizada do Espírito Santo. Ela precisa experimentar, Senhor, das coisas espirituais. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo agora, receba em nome de Jesus Cristo, receba a unção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agora por todas as famílias da igreja, eu oro por sua casa, eu oro por todos os meus irmãos, pela igreja de Peruíbe, a todos que estão nos assistindo, a todos os irmãos que estão em Toledo, em Nóbrega, a todos os meus irmãos aqui do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, litoral da capital de São Paulo, a você que está aí em todo o estado de São Paulo, em todos os estados do Brasil, aonde esta palavra chegar, receba em nome de Jesus Cristo esta palavra de vitória, esta palavra de vida. Como ministro do Evangelho, nós agradecemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aleluia. Todas estas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que você seja honrado por Deus, que você tenha recebido a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, porque eu creio em milagres, eu creio nos dons espirituais, eu creio que Deus está operando hoje e vai operar muito mais em nome de Jesus. Nós somos uma igreja poderosa, é a igreja que tem o poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Hoje é um momento de palavra de vitória para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.